Olá, irmãos. Quero começar aqui com vocês hoje um novo estudo, um estudo sobre as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas têm um tesouro incalculável. Quando nos aprofundamos nela, nos aprofundamos naquilo que nosso irmão Paulo queria nos passar para os irmãos, é maravilhoso. É um tesouro incalculável. Para a gente entender um pouco mais desse tesouro, precisamos entender o contexto. E o contexto é um pouco difícil de você perceber, de você pegar, porque é como se fosse um quebra-cabeças entre o livro de Atos e as cartas de Paulo. Eu quero estar fazendo agora alguns vídeos em que cada cidade, um vídeo para cada cidade que Paulo plantou uma igreja e de como que foi o contexto, como ele chegou, o que ele pensava daqueles irmãos, que circunstâncias ele escreveu as cartas, para podermos aprofundar ainda mais nas ideias de Paulo. Como esse irmão foi abençoado e como ele abençoou por gerações e gerações até chegar a nós. Esse primeiro vídeo eu quero falar sobre a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ela foi a primeira carta a ser escrita que entrou no cânon do Novo Testamento. Embora ela esteja depois de Coríntios, o cânon foi feito do Novo Testamento, foi feito pelo tamanho das cartas. Romanos, Coríntios, Gálatas e por aí vai. Porém, a primeira carta escrita realmente foi Gálatas. Então vamos entender esse contexto e ver o que Paulo pensava desses irmãos. Para a gente entendermos Gálatas, precisamos entender os problemas que Paulo passou até chegar lá. Isso aconteceu na primeira viagem dele. Ele encontrou várias dificuldades, ele passou por muitas situações e algumas delas estão registradas em 2 Coríntios 11. Eu vou ler para vocês. 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, e muitas vezes sede e fome. Pois bem, isso aconteceu, muitas dessas situações, logo na primeira viagem. Quando Paulo e Barnabé são separados para fazer a viagem, para ir aos gentios, eu vou relatar um pouco como foi o trajeto dessa viagem. Eu tenho aqui com vocês o mapa da primeira viagem dele. Eles saem daqui, Antioquia. Antioquia ficava na Síria, é a Síria ainda hoje, é essa cidade aqui. E eles vêm pelo mar, chegam a Chipre, atravessam Chipre, a ilha de Chipre, que é Chipre, o nome é o mesmo até hoje, chegam à cidade de Pafos. Aqui eles encontram o procônsul Sérgio Paulo, que provavelmente, muito provavelmente, ele indica uma cidade ali no centro da Galácia, que seria essa aqui, ó. Então eles atravessam o mar e chegam até o continente. Esse trecho de mar aqui que eu estou indicando é um trecho de mar revolto, muito revolto. E ao que tudo indica, foi aqui que ele sofreu um naufrágio e passou 1 dia e 1 noite na voragem do mar, até chegar ao continente, aqui em Perge, que é essa cidade, já no sul da Galácia, a atual Turquia. Porém, daqui de Perge, no litoral, ele vai até a cidade de Antioquia. Essa é outra Antioquia. Essa região é a região da Pisídia. Ele sai de Antioquia da Síria e chega a Antioquia da Pisídia. Porém, esse trecho aqui é uma região montanhosa e são 2.000 metros de altitude aqui em cima.
Então, para ele sair do litoral e subir 2.000 metros de altitude, ele sofreu muito. Aqui onde ele fala perigos de rios, perigo de salteadores, foi todo esse trajeto que ele fez. Chegando aqui em Antioquia de Psídia, ele começa a evangelização, muitos se convertem e até são recebidos com muito sucesso. Porém, judeus que estavam aqui, eles começam a ficar invejosos e perseguem Paulo e Barnabé, que o expulsam da cidade, apesar de ser tão bem aceito o evangelho. Eles vêm para Icônio. Icônio é a mesma coisa, tem sucesso no evangelho, muitos se convertem, ele planta a igreja em Antioquia e planta a igreja em Icônio. Porém, os judeus ali que ali estão, inflama a multidão que os espanta dali, os expulsa. Eles vêm para Listra. Listra é uma outra cidade da Galácia em que eles são bem recebidos, implantam uma igreja, o evangelho é bem aceito. Tanto é aqui nessa cidade que eles são tratados como deuses, como Mercúrio e Júpiter, tanto que eles rasgam as roupas e mostram que são homens, como todos que eles estão. É daqui também de Listra que Paulo encontra Timóteo. Na segunda viagem dele, ele volta por essa região, confirmando as igrejas e leva Timóteo com ele. Porém, da mesma forma, os judeus que aqui estão inflamam a multidão e começam a maltratá-los. É nessa cidade que Paulo é apedrejado, é onde se diz em Atos que ele foi apedrejado e dado como morto. É tirado da cidade e eles vão até Derbe, também planta outra igreja. Isso tudo, ele ficou em cada uma dessas cidades de 3 a 4 meses. Voltou depois para cada uma delas, confirmando as igrejas. E fez todo o caminho de volta, voltando até a Antioquia da Síria, que é da onde ele tinha uma base, onde ali que começou a igreja dos gentios. Aqui em Antioquia da Síria, eles foram chamados de cristãos a primeira vez. Então veja só, tudo com isso que Paulo passou, ele tinha muito apreço pelos irmãos, muito apreço pelas cidades que ele ia, essa região toda da Galácia. Então quando ele escreve aos Gálatas, estava se referindo a 4 cidades, essas 4 que eu mencionei. Porém, olha que interessante, é aí que começam alguns problemas. Ele já está em Antioquia, tinha terminado a sua primeira viagem, e alguns irmãos judeus que estavam na Judéia acharam por bem ir para lá, para essas cidades, e tentar ajudar. Porém, queridos, são os judeus que são conhecidos como judaizantes. Eles tinham, embora convertidos, eles tinham muito as ideias da lei, dos preceitos da lei, do cerimonial das leis, e eles queriam implantar isso na vida dos irmãos, ao invés do evangelho genuíno que Paulo deixou lá plantado. E eles foram lá e atrapalharam muito. Muitos irmãos se desviaram, ficaram perdidos, e isso chegou até o conhecimento de Paulo. É então que Paulo escreve a carta aos Gálatas. Agora vocês imaginem, Paulo, que sofreu tudo isso, passou por tantas coisas lá na Galácia, e depois ele fica sabendo que muitos irmãos se desviam para seguir tais irmãos judeus judaizantes, que se converteram e pregavam os preceitos da lei. Ele estava muito irritado. Então ele escreve essa carta aos Gálatas, que é a primeira, bastante irritado. Então quero mostrar apenas alguns trechos em que mostra o teor da carta dele. É interessante que tem muita gente que atrapalha. Para fazer, não são poucos. Agora, para vir, criticar e atrapalhar, tem bastante pessoa. Isso desde sempre. Da mesma forma, os sambalates. O nosso irmão Mário de Salvador, fala muito sobre os sambalates. Quando os judeus voltam da Babilônia, do cativeiro, eles começam a reconstruir o templo e os muros da cidade. E havia um povo lá, que era Sambalate e Tobias, que começa a atrapalhar
escrever cartas para o rei, que estava tudo errado. Eles têm muita dificuldade, pois essas pessoas estavam lá, não haviam ido para o cativeiro, porém, nunca fizeram nada. Estava lá os muros, estava lá o templo. Quando chegam as pessoas que, por amor ao Senhor, começam a reconstruir, eles vão e vêm atrapalhá-los. Isso sempre teve. E aqui tinha uns Sambalates também, uns Tobias na vida de Paulo, que foram lá, que não tinha nada que fazer lá onde Paulo foi. Então Paulo, visivelmente irritado, ele escreve a carta aos Gálatas. Quero ler agora alguns versículos. No capítulo 3, bom, já começa no capítulo 2 de Gálatas, ele fala da treta dele com Pedro, né? Pedro se fez irrepreensível, e conta em detalhes. Depois no capítulo 3, ele começa: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vos outros, antes cujos olhos Jesus Cristo expondo como crucificado? Ou seja, ele expôs Cristo como crucificado, como proceder da igreja, porém chamam de insensatos, porque tirou os olhos do que ele colocou como Cristo para os preceitos da lei, como a circuncisão. Muitos voltaram a circuncidar-se. No capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submeteis de novo ao jugo da escravidão. Que jugo da escravidão? Aquela lei, com aquela cerimonial, que Deus não se agradava mais. Esses judaizantes, Sambalates ou Tobias, que foram lá e só atrapalharam, e estavam tirando a liberdade que Paulo tinha explicado para eles, a liberdade em Cristo, e estavam novamente escravizando. Versículo 5. 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porém, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Então, eles eram praticamente obrigados a circuncidar, como os judeus faziam, e isso gerou muita confusão na cabeça dos irmãos. Então, eles escrevem a Paulo e estavam meio que perdidos. No versículo 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Aliás, no versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Então, eles estavam indo bem. Foram dar ouvidos aos esses judeus e começaram a se perder. E aí Paulo termina a carta de uma forma até certo ponto agressiva. Em todas as cartas que lemos, ele é muito carinhoso, ele fala o nome dos irmãos, ele fala o nome das casas, das pessoas que eles conheciam, com um beijo, com um amor, e aqui ele é bem seco. No versículo 6:17, quanto ao mais, ninguém me moleste. Ele já estava visivelmente irritado, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas? A pedrada que ele levou, o tempo que ele ficou no mar, o perigo de rios, tudo isso que passou em todas as viagens, essa primeira viagem, todos os caminhos que ele andou, em todas as jornadas, ele sofreu muito, ele ficou no corpo as marcas dele. Então ele pede para que ninguém moleste ele com bobagens, porque ele tinha algo mais sublime a fazer. E no versículo 18 ele termina: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Seco, curto e grosso. Ou seja, Paulo, ele diz assim, não me enche mais o saco, porque eu trago as marcas de Cristo. Eu sei o que eu fiz aí, eu sei o que eu passei. Não dei ouvidos a esses outros que só foram atrapalhar. Então, queridos, essa é o contexto da carta aos Gálatas. Então, agora eu peço para vocês leiam toda a carta com esse entendimento do contexto. Você vai ver que mais tesouros o Senhor vai te revelar e você vai descobrir lendo ela calmamente. Lê mais de uma vez, lê pausadamente, e vocês vão entender
vou ser muito edificados com Paulo, com a carta de Paulo aos Gálatas. Um abração, eu volto outro dia, outra hora, com um outro vídeo sobre outra cidade. Deus abençoe a todos.